Salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio, dia 23 de janeiro de 2025. E eu vou responder neste vídeo de forma objetiva questionamentos sobre a ação judicial da URV, relacionada apenas e tão somente aos professores e professoras e também aos funcionários administrativos, técnicos e de suporte da rede estadual Bahia. Exatamente, para esses colegas que eu irei falar sobre a ação judicial da URV. O que é a URV? Essa sigla significa Unidade Real de Valor. Foi um indexador financeiro utilizado pelo governo no Brasil na década de 90, mais exatamente no ano de 1994. Serviu para a transição entre uma moeda antiga que tínhamos e a moeda nova, que é o real, que utilizamos até hoje. Houve um momento, então, da história do Brasil que nós não tínhamos uma moeda, tínhamos uma URV, uma Unidade Real de Valor, que mudava, inclusive, de valor dia a dia, né? Era alterado o valor. No momento em que essa URV foi convertida para a moeda nova do Plano Real, a moeda real, no momento dessa conversão, houve um erro de conversão para nós, funcionários públicos, municipais, estaduais e federais, onde surgiu uma diferença no momento dessa conversão. Ou seja, nosso salário estava sendo pago em URV e quando foi convertido para a moeda real, foi convertido a menor do que deveria. E daí surgiu, então, a diferença de 11,98% em relação ao que deveríamos receber. Foi neste momento, então, que detectou-se o erro e nasce, então, a ação judicial da URV, onde nós, servidores públicos, cobramos justamente a restituição dessa diferença. Quem tem direito a cobrar essas diferenças da URV, que foram ocasionadas lá na conversão na década de 90? Eu vou falar aqui tão somente de professores, professoras, funcionários administrativos, técnicos e de suporte da Rede Estadual Bahia, da educação, exatamente, do Grupo Funcional Educação da Rede Estadual Bahia. Quem tem direito são todos aqueles servidores, efetivos ou não efetivos, que estavam na folha de pagamento do Estado, da Rede de Educação do Estado da Bahia, nos anos 90, ou então que ingressou até o ano de 2003, porque a partir de 2004 houve um plano de carreira que corrigiu essa diferença, essa defasagem de 11,98%. Essa é a tese que a assessoria jurídica que nos auxilia defende e que, inclusive, já houve pareceres no processo também concordando neste sentido. Como tramitou a ação judicial da URV dos professores e professoras, funcionários técnicos administrativos de suporte da educação, Rede Estadual Bahia? A ação funcionou assim. Em 2004, o nosso sindicato, a APLB, ingressou com a ação cobrando essa diferença de 11,98%. Essa ação tramitou na Justiça Baiana e depois foi até o Supremo Tribunal Federal, o STF, e desceu de lá com uma solução definitiva em 2018. Então, de 2004 a 2018, nós tivemos a tramitação do processo da URV. Mas o processo judicial ele é dividido em duas fases. A primeira fase é o reconhecimento do direito. E, por fim, o STF bateu o martelo e disse que sim, nós, professores, professoras, técnicos administrativos de suporte, que estávamos na rede estadual nos anos 90 e até 2003, nós temos direito, sim, a essa correção. A segunda fase chama-se a fase de execução, de cumprimento de sentença. O processo judicial da URV da primeira fase, esse processo ele foi coletivo, foi justamente proposto pelo nosso sindicato APLB, a fim de reconhecer o direito. E isso foi feito ao final, depois de mais de uma década. Na segunda fase, caberia então a cada um dos beneficiados, nós professores, professoras, funcionários administrativos de suporte da Rede Estadual Bahia, caberia agora a cada um de nós justamente apresentar individualmente os cálculos, porque a segunda fase é a fase de executar o direito que se ganhou na primeira fase. É o momento da execução, de apresentar os cálculos que cada um tem direito sobre a questão da URV. Professor, eu ainda posso dar entrada no meu processo individual de execução com os cálculos da URV, uma vez que o direito já foi reconhecido na primeira fase? Vejam só, quando o direito foi reconhecido e desceu do STF no ano de 2018, iniciou-se a segunda fase de execução.
Nós temos, pela lei brasileira, 5 anos para reclamar um direito que foi reconhecido, para executar esse direito. 5 anos, apresentar os cálculos individualmente. No entanto, não sabemos por que essa notícia não foi divulgada adequadamente e muitos colegas ficaram sem saber durante esses 5 anos, entre 2018 e 2023, que poderiam apresentar e deveriam apresentar esses cálculos. Outros colegas souberam e apresentaram esses cálculos para execução, inclusive eu, e que divulguei nas nossas redes desde o ano de 2020. Então, depois que o direito foi reconhecido, nós temos, pela lei brasileira, 5 anos para dar entrada na ação de execução e dos cálculos. E muitos colegas não souberam disso. E os 5 anos se passaram. Quem deu entrada deu e quem não deu ficou sem saber o que fazer. Mas aí que aconteceu algo que até então nós não sabíamos e tivemos conhecimento agora no início de 2025. O sindicato da categoria, a APLB, ingressou no ano de 2023, ou seja, pertinho de terminar o prazo de 5 anos para que dessemos entrada justamente à ação de execução dos cálculos da URV. A APLB ingressou com a outra ação, chamada Ação Cautelar de Protesto, que é prevista no Código Civil, artigo 202, e vários incisos. E o que acontece quando a APLB ingressa com essa ação cautelar de protesto, que é um procedimento especial dentro da estrutura jurídica brasileira? Quando a APLB fez isso, a APLB disparou um mecanismo legal de prorrogação além desses 5 anos. Uma prorrogação de 2 anos e meio. Ou seja, o prazo, que legalmente é de 5 anos, teve essa prorrogação de 2 anos e meio, só pelo fato da APLB ter ingressado com essa ação. É isso que está lá no artigo 202 do Código Civil e em seus incisos. Diante disso, abriu-se então mais uma oportunidade para quem não deu entrada na ação de execução, quem não deu entrada individualmente nos seus cálculos sobre aquele direito da URV que foi reconhecido desde 2018, abriu-se mais uma chance para que a gente possa fazer isso. E é exatamente o que está acontecendo. Mas o prazo está terminando, porque são 2 anos e meio a partir do momento que a APLB, que era a autora legítima da ação coletiva que foi iniciada em 2004, foi a APLB que, quando deu entrada nessa ação cautelar de protesto em 2023, antes dos 5 anos se acabarem, foi justamente a partir daí que os 2 anos e meio que a lei prevê começou a contar. E se passou 2024, estamos em 2025, e esses 2 anos e meio termina agora no final do primeiro semestre de 2025. E depois disso, acabou. Aí não existe lei nem regramento algum que faça esse prazo ser prorrogado. Vale dizer que já existe um acórdão da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que está publicado aí um trechinho em minhas redes, @MarcoAurélio Professor, onde o TJ Bahia reconhece que este prazo realmente foi esticado de 5 anos para 7 anos e meio, finalizando agora no primeiro semestre de 2025, o TJ reconhece em razão do artigo 202 do Código Civil e em razão da APLB ter ingressado com a ação cautelar de protesto, que basta ingressar com essa ação, sendo legítimo a parte envolvida, que é o Estado da Bahia, sendo citada, e começa a contar, então, o prazo de suspensão da prescrição desta ação de execução. Porque só agora em 2025 que nós estamos sabendo disso? Porque quem deveria justamente informar e chamar os colegas professores para fazerem a ação de execução e apresentação dos cálculos, quando ingressou com a ação cautelar de protesto, quem deveria alardear isso e falar isso seria a nossa entidade sindical. Não sei por que ela ficou em silêncio desde 2003 até agora, 2025. A partir do momento que ela dissesse isso, as pessoas que perderam o prazo de 5 anos iniciais, de 2018 a 2023, teria então mais 2 anos e meio, terminando agora no final do primeiro semestre de 2025, para apresentar os seus cálculos. Mas isso não foi dito nem publicizado e muitos colegas ficaram ainda no ano de 2023 e de 2024 sem saber que isso era possível. Mas nós aqui das redes sociais, @MarcoAurélioProfessor, mas a Ajudes e sua assessoria jurídica está trazendo isso para que todos tenham conhecimento. E quem não deu entrada deve ainda dar entrada o mais rápido possível.
E qual a sua opinião, professor, sobre tudo isso? Eu vejo e faço uma avaliação de que nós estamos vivendo um momento difícil quanto à nossa representatividade e que muitos direitos estão sendo perdidos justamente pela falta da orientação certa, moderna, com especialistas, com pessoas que realmente sabem do assunto. O que nós temos aí é um ambiente muito estranho e com pessoas também estranhas, falando demais sobre os nossos direitos, mas nem com tanto fundamento assim. E por isso que essas coisas estão acontecendo. Logo, eu aconselho que todo mundo fique mais atento aos seus direitos e que procure uma fonte confiável. Então, se você é professor ou professora, ou então é funcionário administrativo, técnico de suporte da Rede Estadual Bahia, estava na rede nos anos 90 ou ingressou, passou no concurso ou ingressou, ou mesmo temporário, até o ano de 2003, você poderá fazer a execução do direito da URV até o final deste semestre. Basta que você apresente poucos documentos, porque há também aí um costume de se pedir contra-cheques de décadas, e sabemos que isso é impossível, muitas vezes, de ser alcançado. Tanto é que, na minha ação, eu apenas apresentei os documentos básicos e o meu advogado pediu que a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, apresentasse a minha ficha financeira da década de 90 e dos anos 2000. E o juiz determinou que o Estado apresentasse por meio da PGE, e isso foi feito, e eu não precisei sair por aí pedindo nem catando contra-cheque algum. Então, se você estava na rede estadual Bahia da Educação durante os anos 90, início dos anos 2000 até final de 2003, você tem direito, sim, a executar os valores da URV. E para quem já executou, nossas ações, inclusive a minha, elas estão esperando justamente o julgamento do TJ Bahia, que suspendeu todas as ações para resolver duas questões que estão aí sendo polemizadas. Então, quem já ingressou com os cálculos, desde o prazo inicial de 5 anos, de 2018 a 2023, só tem que aguardar mesmo essas duas questões serem resolvidas pelo TJ Bahia. E quem não ingressou ainda, está na hora de ingressar. Você quer a orientação certa? Você quer saber como fazer? Você quer ter todas as informações e esclarecer suas dúvidas? Não há outro caminho. Você pode marcar uma orientação na Jus. O número aparece aqui embaixo da tela. Você manda um WhatsApp, segue o atendimento eletrônico. Fica sabendo de tudo e depois você tem a liberdade de escolher com quem você vai executar a sua ação de execução da URV. Seja com um advogado especialista da sua cidade, seja com alguma entidade especializada ou com qualquer outro profissional que seja especialista. Fico por aqui, colegas. Comente, curta e compartilhe e acompanhe as nossas redes, @Marco Aurélio Professor. Resistência e luta sempre. Abraços e até o próximo vídeo.